pessoal? Então, apostila 2, frente 1, aula 11. Tabela periódica, grupos e períodos. Pessoal, essa aula ela vai ser mais curta porque na apostila de vocês ela vem dividida em duas partes, tá? Então, no caso, primeira coisa que a gente tem que entender da tabela periódica. Para aqueles que fizeram o nono ano no colégio, tem um pouco melhor noção. Outros, então essa é a nossa tabela periódica, tabela onde estão classificados todos os elementos existentes, ok? E o que a gente tem que entender da tabela periódica? Primeira coisa, a tabela periódica é dividida em duas partes. Eu olho ela de duas maneiras diferentes. Eu olho ela no sentido dos períodos e no sentido das famílias. As famílias, elas estão assim, em pé, sentido vertical da tabela periódica. Então a gente fala que as famílias da tabela periódica, elas estariam aqui. Família, ou como é conhecido também, grupo. Família ou grupo da tabela periódica, tá? Então as famílias seriam assim. Então nós teríamos essas famílias nessas posições, onde cada coluna dessa seria uma família diferente. Bom, a gente sabe que dentro de uma mesma família, as pessoas possuem características semelhantes. No caso da tabela periódica, os elementos também estão organizados de acordo com propriedades e características semelhantes que eles possuem. Então, nesse caso, por exemplo, família 1A. A família 1A, ela é conhecida por quê? Pelos seus elementos serem altamente reativos na presença de água, certo? Então, os elementos da família 1A, eles têm grande quantidade de energia, certo? Então, por isso que eles estão todos aqui, ó, nessa mesma família. E assim por diante, como por exemplo, se a gente pegar essa última família aqui, ó, são conhecidos como os gases nobres. Gases nobres porque eles têm uma propriedade de poderem ser encontrados livres na natureza. Isso para cada uma das famílias. Então, as famílias da tabela periódica, elas estão organizadas de acordo com as propriedades que os elementos possuem. Primeira coisa que a gente vai falar sobre as famílias é que cada uma delas recebe um nome diferente e que quando aparecem nos exercícios, elas vão normalmente aparecer ou pelo número dela ou pela nomenclatura da família dela. Então eu coloquei aqui no cantinho, ó, que a tabela periódica possui 8 famílias principais, sendo que algumas delas recebem nomes específicos e diferentes. Que nem, por exemplo, a família 1A, onde que se encontra a família 1A? Seria aqui, ó, essa primeira coluna aqui, ó, da tabela periódica, essa aqui no caso dos roxos, seria então a família 1A. Nesse caso, nessa tabela que eu estou utilizando, ela mostra, mas nem todas as tabelas virão aparecendo a letra. Tem tabelas que só aparece o número do grupo. Nessa tabela que eu estou utilizando, aparece tanto o nome em família, 1A, grupo 1, 2A, grupo 2. Nem todas as tabelas são iguais, tá? Então, primeira coisa, vocês têm que analisar a tabela que está na mão de vocês. Então, família 1A. Família 1A, como eu disse para vocês, tem um nome específico. Ela recebe o nome de metais alcalinos. Do lado dela, aqui, nós temos a família 2A. 2A recebe o nome de metais alcalinos terrosos. Beleza? Pulando toda essa região azul, que já vou falar sobre ela, a gente entra aqui, ó, nessa coluninha. Essa coluninha, ela recebe o nome de família 3A ou família do boro. Continuando, família 4A
conhecida também como família do carbono. Do ladinho dela, aqui ó, família 5A. Ou família do nitrogênio. Agora, as famílias 6A, 7A e 8A recebem nomes específicos. A 6A recebe o nome de calcogênios. A 7A do ladinho, halogênios. E a última família que eu já citei são os gases nobres. Ah, eu preciso saber o nome dessas famílias? Infelizmente sim. Vocês precisam lembrar o nome e o número de cada uma dessas famílias. Se vocês repararem também, vão perceber que eu só falei famílias que possuem letras A. Certo? Que são chamados de elementos representativos. Todos os elementos representativos fazem parte da família A. Porém, como eu falei para vocês, então, onde eu teria os elementos da família A? Então, nós teríamos eles aqui e aqui, tá? Elementos da família A. Porém, aqui ó, nessa região azul, como eu falei para vocês que ia falar posteriormente, eu tenho as famílias B. Família B, que também pode ser chamada de elementos de transição. Tanto aqui quanto aqui embaixo, ok? Esses elementos que aparecem aqui embaixo na tabela de vocês também são chamados de elementos de transição. Elementos de transição porque eles se comportam de maneira variada, eles possuem alguns deles NOx diferentes, então eles trabalham, eles se comportam de maneiras variadas, por isso que eles são chamados de elementos de transição. Então, a primeira parte que a gente está vendo é sobre as famílias e grupos. Se a gente olhar pela nomenclatura de grupo, vocês vão perceber que ela vai do grupo 1 até o grupo 18, beleza? Agora, outra coisa que a gente precisa ver é em relação ao período. A família, como eu disse, são as colunas e os períodos são as linhas, certo? Então, se aqui são as famílias, os meus períodos vão se encontrar aqui. Então, eu olho o meu período assim, enquanto eu olho a minha família assim. Tá ok? Período, como vocês podem ver na tabela periódica de vocês, a tabela periódica atual possui até 7 períodos. Então, período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sendo que cada um desses períodos representa uma camada eletrônica do átomo. Então, 7 períodos, 7 camadas ou 7 níveis de energia, tá? Então a tabela periódica atual ela tem até 7 períodos. Bom, outro detalhe, pessoal, sempre que vocês pegarem uma tabela periódica na mão, vocês precisam procurar nela uma coisa chamada de legenda. Toda tabela tem uma legenda. E essa legenda, que nem por exemplo essa que eu estou utilizando aqui, a legenda dela está aqui. Toda tabela possui uma legenda e nessa legenda vem escrito cada detalhezinho da tabela periódica que ela está mostrando para vocês. Então, por exemplo, ó, nessa minha aqui, no meio é o símbolo, embaixo é o nome, em cima é o que chamamos de massa atômica e aqui pequenininho o número atômico. Cada uma delas vem diferente. Então, por isso que a primeira coisa quando vocês pegam uma tabela periódica na mão é olhar a legenda,
ver o que significa cada campo dentro de cada quadradinho que vocês estão vendo na tabela periódica. Em todo caso, padrão, sempre virar o símbolo no meio, com as letras representando, e o nome, tá? Isso é o mínimo que vai ter numa tabela periódica. Outra coisa, se vocês repararem, começarem a olhar a tabela de vocês e contar, aqui eu tenho o número 1, aqui o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que são esses números que estão crescendo da esquerda para a direita e de cima para baixo? Esses números são chamados de número atômico. O que ele significa? Ele representa o número de partículas que esse átomo possui. O número atômico representa o número de prótons, partículas positivas que um átomo possui. Então a tabela periódica atual ela é organizada em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então essa é a nossa organização atual para a tabela periódica, ok? Bom, então a gente falou sobre as famílias, a gente falou sobre os períodos, falou que a tabela periódica sempre vem acompanhada de uma legenda, falou que eu tenho dois grandes grupos na tabela periódica, família A e família B, falou que eles são chamados de elementos representativos e elementos de transição, falamos também que a gente tem ordem crescente de número atômico na tabela periódica e que as famílias recebem nomes específicos para cada uma delas. Beleza? Então, como eu disse para vocês, essa aula era bem curtinha porque ela vem dividida em duas partes na tabela periódica. Então, essa é a primeira parte. Na semana que vem a gente vê a segunda. Beleza? Valeu!